analista financeiro da Goldman Sachs, que diz no relatório de 2018 que o curar o doente não é um modelo de negócio sustentável. Irreverente, único e culto são algumas das palavras utilizadas para descrever o Dr. Manuel Pinto Coelho. Formado em medicina há mais de 50 anos, fundador da Pinto Coelho Clínico, Manuel Pinto Coelho é um dos médicos mais conhecidos dos dias de hoje. Tiago concorda comigo que os centros de saúde só tratam de 20%, 25% dos problemas de saúde. Na faculdade nós nunca tivemos nenhuma cadeira de nutrição. Já viu? É verdade? A desinformação é realmente total. Isto que eu lhe falei atrás da Organização Mundial de Saúde é muito sério. É delicado o tema e que é preciso ser assim, não digo um bocadinho louco, mas é preciso ter alguma coragem para dizer as coisas que eu disse. A caminhar no bom sentido, as pessoas têm a hipótese de mudar isto facilmente. A minha opinião é que no sentido em que estamos a caminhar, as pessoas não vão a lado nenhum, porque há doses maciças de agressões à saúde pública até à ética humanista, que nós não nos damos conta. Por que é importante a vacina da gripe todos os anos? Quanto a mim, Se calhar começamos então por pedir desculpa aos nossos ouvintes pela minha voz miserável. Houve aqui um percalço alérgico que é algo frequente até nesta altura. Já agora por perguntar ao doutor se tem aqui algum conselho preventivo para os nossos ouvintes nesta altura de transição a nível meteorológico, não é? a qual doutor? O que tem ao seu lado direito? O doutor Pinto Coelho. Então, vamos lá ver o que é que eu posso dizer. Isso é uma responsabilidade estar a falar ao pé de um colega. É a primeira vez que me acontece. Nunca tinha feito nada assim do género com um colega como parceiro. E então, aquilo que de certeza o Tiago concorda comigo é que quanto mais robusto o sistema imunitário for, menos probabilidade tem de quem queira chatear e que queira aterrar, tem. Logicamente, não é? As atenções do nosso sistema, o paradigma que nos move a nós todos, uma maleta, um comprimido, foca-se essencialmente em quem quer chatear. Em quem quer chatear o terreno do sistema imunitário. E não percebendo que não é preciso ser agricultor ou lavrador para se perceber que o terreno importa bem mais que aquilo que lá quer pousar. Se o terreno não quiser, quem quer lá pousar fica a falar sozinho e não chateia. Chama-se o que se chamar, Covid, Joaquim, Alexandre ou Manuela. Respondendo diretamente à pergunta, o alérgeno, a substância que funciona como alérgeno, se tiver como resposta do outro lado alguém com mais com músculo no braço, ganha no braço ferro e o alérgeno não provoca problemas. Portanto, no seu caso, se fosse a minha consulta, pagasse ou não pagasse, a sua simpatia mereceria que eu lhe dissesse aquilo que eu acho, que é acima de 80 nanogramas por mililitro de vitamina D, que é um marcador notável que nós temos da imunidade que importa, que é a imunidade celular, a imunidade das mucosas, a imunidade inespecífica. Se achar oportuno, desenvolvo um pouco mais o tema. Quem tem para cima de 80 nanogramas por mililitro tem mais dificuldade em sussurrar, seja com uma reação alérgica a qualquer coisa, seja com resposta à agressão de uma bactéria, de um vírus, do que seja. Portanto, nas suas circunstâncias, o que eu diria era: faça vitamina D, 10.000 unidades para 50 quilos, 20.000 unidades para 100 quilos, portanto deve ter à volta de 70 quilos, não é? 60, 70, não é? Obrigado, um bocadinho mais, mas obrigado pelo elogio. Tem um bocadinho mais, é? Mas pronto. Então, nesse caso, eu iria pecar pelo excesso e dar-lhe mais até do que deveria, e dar-lhe 20.000 unidades internacionais de vitamina D diárias, essencialmente para tentar puxar pela imunidade celular, a imunidade das mucosas, que é a imunidade que estranhamente não tem outros parâmetros para avaliarmos a não ser a vitamina D. Bom, muito obrigado pela consulta gratuita, doutor Pinto Coelho. Porque nós tentamos ir encontrar o alérgeno, estamos bem sentados, ainda bem que estamos, senão criávamos varizes, não é? Porque é muito difícil. Qualquer tentativa que se faça para encontrar o alérgeno é sempre bem-vinda, com certeza que sim. Os alergologistas, é a praia deles, estão habituados. Só que a maioria das vezes não se consegue detectar a substância que provoca a reação antigênio e anticorpo. E como tal, daí a minha primeira ideia é ir sempre para o corpo e não
cansar muito a cabeça a pensar como é que eu vou dar na cabeça de quem me está a querer chatear. E não sou agricultor nem lavrador, mas sei que o terreno importa mais O doutor que a semente que lá pousa. é muito apologista de uma abordagem mais preventiva, não é? Na saúde, ou seja, nós focarmos um pouco mais em prevenir, focarmos um pouco mais em nós, no nosso corpo, no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, e não depois irmos ao médico tratar-nos, não é? Ou seja, depois das coisas aparecerem. Acho que é preciso ser médico para perceber e ter a intuição que mais vale prevenir do que remediar. Mais ainda na área da medicina, que é a saúde que está em jogo. Mas é evidente, e o que é extraordinário, por isso é que ninguém me consegue atacar. Mesmo que não seja sportinguista, benfiquista que seja, não tem hipótese de me atacar quando eu digo que aquela estratégia da semente e do solo, umas coisas que eu faço às vezes lá fora é de seed and the soil. Eu digo que não é preciso ser agricultor para perceber que o terreno importa mais que a semente e, como tal, virar essencialmente, em primeira mão, para o reforço do nosso sistema imunitário e para tudo quanto possa realmente robustecer o nosso sistema imunitário. Que logo para azar são coisas que não custam dinheiro. Logo para azar. Porque se fosse alguma coisa que custasse dinheiro, pode ter a certeza que já sabia e eu não lhe teria a dar nenhuma novidade. Azar de alguns, porque, não é? Porque teria uma estratégia de marketing por trás, com certeza, bem estruturada, para dizer às pessoas como é que lá se poderia ir. O doutor acha que há algum, ou seja, que a esse nível há algum interesse ou algum mito que seja fortalecido pela indústria farmacêutica Então, para eu vou levar... responder à sua pergunta de maneira cautelosa, mas que vai ao encontro de quem nos escuta, que é o que interessa. A gente não está aqui para bater bolas de uma maneira vã, a gente quer ajudar quem nos escuta, não é? O objetivo primeiro e último é esse, o Tiago concorda comigo seguramente. O nosso colega neurologista brasileiro, Cícero Gali Coimbra, um dos dois grandes investigadores de vitamina D no mundo, o outro é um americano, Michael Holick. Michael F., não faço ideia que quer dizer o F, mas Michael F. Holick. O Cícero Coimbra disse numa conferência em São Paulo em 2013, em junho, 9 de junho, diz assim: se toda a gente tomasse 10.000 unidades internacionais de vitamina D, os grandes grupos farmacêuticos levavam um desfalque de pelo menos 40%. Isto para mim caiu como sopa no mel, porque é exatamente a minha convicção. O assunto da vitamina D não é um assunto grato entre nós médicos, não é um assunto de discussão, não é um assunto que se fala, porque isto eu posso dizê-lo, é a minha opinião, para já, ainda bem que eu me lembrei de dizer isto, qualquer coisa que eu diga, quem me escuta, não modifica o seu plano sem conversar com o médico assistente, os Tiagos e os Manés da vida, que abordam cada um, sabem mais da vida do cada um, do que nós dois, que não percebemos nada para quem estamos a falar, portanto não faz nada sem ouvir a ele, isto para nos só obrigar um bocadinho da responsabilidade de alguém fazer qualquer coisa assim, só porque o Manuel ou o Tiago disseram, é importante que eu diga isto, mas o que é facto é que a experiência diz-me a mim, tenho alguma, 52 aninhos, haver doentes, não, haver pessoas, a maior parte delas não estão doentes, querem saber como é que não ficam doentes, é que procura tal história da medicina preventiva, que tem realmente níveis otimizados de vitamina D na senda do Cícero Coimbra. Ele fala em 10.000 unidades, mas eu aqui posso dizer que é 10.000 unidades para 50 quilos, para 100 quilos são 20.000 unidades de vitamina D diárias, põe na análise que é MED, 25HD, a coisa para cima de 80 nanogramas por mililitro, que é aquilo que se deve ter para a pessoa não ir tão atrás lá do alérgeno que provoca a alergia, ou do vírus que põe a pessoa doente na cama, ou com a bactéria que põe, na tal estratégia de reforçar o sistema imunitário, dizia eu. Essa é uma das formas de reforçar o sistema imunitário. Há outras, não é só tomar vitamina D, ou seja, não é só escancarar ao sol com determinada estratégia, não é só... Pois, porque a vitamina D pode-se também recuperar ou ganhar, entre aspas, ao sol, não é? Essencialmente com o sol. Com o sol. Só que tudo quanto a natureza produz não é patenteável. Não sendo patenteável, não pode ser comercializável. Não podendo ser comercializável, não tendo uma estratégia de marketing por trás. Não tendo uma estratégia de marketing por trás, ninguém conhece. Pois. Assim, É tão simples Não há como um interesse isto. comercial, não é? Quando não há. Com certeza. eu preciso fazer essa pergunta. Na faculdade nós nunca tivemos nenhuma cadeira de nutrição e todas as pessoas, meus pacientes, perguntavam o que é que era bom, o que é que não era bom, o que é que não era bom. E
uma das coisas que nunca falámos lá, mas nunca, foi vitamina C é bom para o sistema imunitário. Nós nunca falámos disso lá. Já viu? É verdade? Já viu? Porque Nunca. é uma coisa extraordinária. Aliás, a desinformação é realmente total. Nós temos colega, ou não é colega, não é médica, mas uma notável Conceição Calhau, na Faculdade de Medicina da nova Medical School, pela primeira vez está à frente de uma cadeira de nutrição, ciências da nutrição. E ela faz um brilharete, porque escreveu um livro agora que é Deixemos de Tretas, que saiu muitíssimo bem. Porque foca realmente um assunto que nós médicos deveríamos saber e que não sabemos, porque não recebemos essa informação. Como o Tiago dizia muito bem, não há cadeira que nos ensine nada disso. E como tal, não nos diz, por exemplo, que vitaminas, que o nome de vitamina D não pode estar mais errado, pegando a vitamina C, vitamina é aquilo que o corpo não sabe produzir, por isso é que precisa de importar, não é? Mas a vitamina D o corpo sabe produzir. Basta estar exposto ao sol, mal ou bem, tempo de mais ou tempo de menos, com maior ou menor superfície corporal exposta, sintetiza a vitamina D. Portanto, não é vitamina, chame-se o que quiser. Por isso é que nos meus escritos, nos livros que escrevo e nas coisas que eu escrevo, eu agora sou cronista da Sábado Online e todos os sábados aparece lá qualquer coisa minha. Sábado passado, se eu sou colesterol, eu lá tive que falar que o colesterol é o pai da vitamina D e que sem colesterol não há vitamina D. Mas pus aspas na vitamina D. Aspas, porque de facto não é vitamina, porque o corpo sabe produzir. E vitamina é aquilo que o corpo não sabe produzir. Tiago, eu estou a dizer estas coisas, a sensação que já devia ser sabido, pá. Que as pessoas não tinham que se abespinhar com alguém a dizer uma coisa destas que deveria ser do conhecimento das pessoas e não é. Em termos de imunidade, que é aquilo que a vitamina D é o único indicador assim mais visível da imunidade. É um indicador mais de imunidade de uma forma miserável, porque não tinha nada que ser. A imunidade tinha que ser estudada. Não faz sentido a imunologia, desde os seus primórdios, nunca ter mostrado qualquer interesse em estudar a imunidade natural, a imunidade das mucosas, a imunidade coletiva. Nunca houve qualquer interesse em estudar. Por isso é que nós temos, na vitamina D, o único vestígio que podemos deitar mão para perceber o estado da nossa imunidade inespecífica, que é a imunidade, como referi, que é a imunidade que importa. Porquê? Porque é mais duradoura e é mais abrangente, envolve um número maior de micro-organismos. Essa imunidade, que é que realmente interessa, não é estudada. A imunologia nunca mostrou qualquer interesse em estudar. A imunidade coletiva, eu acho que essa expressão só foi ouvida na altura do Covid, com os exemplos da Suécia, foi só nessa altura. Nunca se ouviu falar de imunidade depois da altura do Covid, que a imunidade das vacinas, eu sei que é um termo que temos que ter cuidado, porque senão cortam e ninguém ouve. Portanto, há palavras-chave que, se forem faladas lá, as altas esferas da comunicação. Nós depois também fazemos uma edição. Sim. Cortam isso, fazem... Aqui existe liberdade, certo? Mas pronto, isto eu não estou a dizer bem nem mal das vacinas, não estou a dizer que sim, que não estou a falar nada disso. Só estou a citar uma realidade. E é uma coisa curiosa, e faço questão em dizê-lo, na perspectiva de informar quem nos escuta. E o que é isso? Estranhamente, a Organização Mundial de Saúde mudou completamente o conceito que tinha de imunidade, sendo objetivo. Dia 9 de junho, a Organização Mundial de Saúde dizia que a imunidade das mucosas, a imunidade celular, a imunidade coletiva, era uma das imunidades que existem. Era um elemento-chave. A imunidade celular das mucosas era um elemento-chave da imunidade coletiva. Dia 15 de outubro diz que a imunidade coletiva é um conceito usado para a vacinação. 4 anos depois, ninguém discute isto. Quer dizer, nem sequer é assunto. O que é assunto é o Benfica e o Sporting e o Porto. É uma coisa inacreditável. Que é algo mais bizarro. É difícil. 9 de junho, repito, a imunidade geral, a imunidade coletiva, era um elemento-chave. A imunidade das mucosas é um elemento-chave para a imunidade coletiva. 15 de outubro, a imunidade coletiva é um conceito usado para a vacinação. Portanto, diz que vacinação é a imunidade, a vacinação é a única forma de transmitir imunidade às pessoas. É para o Tiago. Mas é uma coisa séria. Como é que é possível? Então faz um apagão. A nossa OMS faz um apagão em mais de 100 anos de investigação desta história. Desde que o homem apareceu na Terra,
que surge. A imunidade que surge pelo contacto das pessoas umas com as outras, pelas situações de doença que as pessoas têm, que transmitem. É assim que a pessoa cria a nossa imunidade, desde sempre. Quer dizer, não é preciso mandar um catedrático aqui para nos explicar como é que é. As pessoas sabem que é isso. Então agora, de repente, de um mês para o outro, há um apagão nesse conceito de imunidade e cria-se um outro, dizer que a imunidade é só aquilo que as vacinas podem transmitir. Então, nesse sentido, se nós estamos cá na Terra há muito, muito tempo e temos vindo a sobreviver a todos os tipos de vírus, por que é importante a vacina da gripe todos os anos? Pronto, eu penso que isto é uma atitude um bocado, um bocado polémica, mas é a minha, eu salvaguardo que é a minha ideia. Não estou a dizer que seja correto, mas é a minha ideia. Como ser humano, e com alguma preparação nestas coisas da medicina, é-me permitido ter as minhas ideias também, como Tiago traz hoje. Quanto a mim, o facto de, a partir de 2005, a Organização Mundial de Saúde ter deixado de ser funding, de receber fundos unicamente dos Estados-membros, até 2005 eram os 180 Estados-membros que financiavam a Organização Mundial de Saúde. A partir de 2005 abriu-se a porta às entidades privadas, aos interesses privados. Pode Tiago ter uma ideia. Hoje, a organização Bill e Melinda Gates financiam mais, em termos de dólares, a Organização Mundial de Saúde que o próprio governo dos Estados Unidos. A partir desse ano, cria-se uma outra forma de estar perante os problemas da saúde. Eu acho, e digo com toda a alma, que quando as grandes potências do dinheiro querem tomar conta dos problemas da saúde, a pessoa fica pelo menos desconfiada sobre os motivos que os movem. Porquê? As grandes empresas têm que prestar contas com os acionistas. O analista financeiro da Goldman Sachs, que diz no relatório de 2018 que o curar o doente não é um modelo de negócio sustentável. Explica, e dá lá um trabalho publicado, depois off-record do trabalho, está agora a chatear os nossos ouvintes com ele, mas lá está. Não é um modelo de negócio sustentável curar um doente. E como tal, rebobinando, desde que entram de interesses privados, logicamente que as pessoas querem ganhar dinheiro. É a vida deles, não é? E como tal, mexer na saúde, que é algo que só devia ser tratado por quem soubesse de saúde, por profissionais de saúde, não tem que ser médicos, podem ser investigadores, podem ser como sabe, profissionais de saúde não são só os doutores, os licenciados em medicina que têm conhecimentos. Às vezes há pessoas que não são licenciadas em medicina e que estão lá mais perto da razão, do meu ponto de vista. E como tal, deviam ser eles que deviam tratar destes assuntos. Se dissesse a Organização Mundial de Saúde tem um setor de elite com profissionais de saúde de grande qualidade, todas as áreas, que pensam sobre os assuntos e que então dizem de sua justiça, fantástico, extraordinário. Mas não é esse o caso. Hoje, rebobinando, quem opina sobre a saúde são pessoas que são tudo menos médicos. Para dar uma ideia, o atual diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o etíope Tedros, é um primeiro diretor da Organização Mundial de Saúde que não tem formação médica. Era um boy do Bill Gates, que ele pôs como diretor-geral de saúde. Ainda hoje é diretor-geral de saúde. Foi agraciada há pouco tempo na Universidade de Coimbra com o título de doutor honoris causa. Epá, se eles queriam assim uma coisa assim gira que saísse fora da caixa, tomem lá uma já. Epá, isto não pode ser. Saúde é uma coisa muito séria para se meter o dinheiro nisto. Voltando atrás, o que prepara a imunidade natural, a imunidade das mucosas, a imunidade celular, aquela que dura mais tempo e que vai a um número maior de invasores, é essencialmente o estilo de vida que a prepara. É o estilo de vida que a pessoa faz. É a noite mal ou bem dormida, é o stress que a pessoa sabe lidar ou não sabe lidar, é o alimento que a pessoa mais inflamatório e menos inflamatório, que provoca mais intestino poroso e menos intestino poroso, ou seja, é os metais pesados que sabemos como mandá-los cá para fora ou não, é uma série de armas, de estratégias que não são pensadas sequer, porque há esse lapso no nosso programa académico das faculdades de medicina que não deixa o estudante de medicina, o futuro médico, pensar nelas. Tiago, é a minha ideia. Desculpem-me as altas entidades
não me penalizem por ter a minha ideia. É a minha ideia, não estou a dizer que é a verdade, é a minha ideia, é a minha verdade se quiserem. Mas tenho que dizer, na circunstância destas, é que dá-me um prazer enorme estar a falar com um colega. Nunca tinha acontecido. Isto eu digo isto em termos de consultas, as pessoas ficam a olhar para mim de boca aberta porque nunca viram nada parecido, porque não são médicos, não têm formação médica nenhuma. Agora dizer, num ambiente destes, com um distinto colega, dizer estas coisas dá-me um prazer enorme. E agradeço a pergunta já agora. É assim. Obrigado pela resposta. O que disse, eu só aí tenho várias perguntas. A primeira delas é: o exemplo que eu tenho dos meus pacientes sempre que querem e estão constipados, ou seja o que for que têm, eu estou a tomar este medicamento, mas tem vitamina C. O que é que eu digo nesta situação? Eu repetiria, desculpa lá, repito a pergunta, está a dizer, mas, ou apesar de ter vitamina C, tem, mas as pessoas não sabem, isto que eu disse ainda há pouco, que as pessoas não sabem que vitamina é uma coisa fundamental, porque o corpo não sabe produzir. O corpo não sabe produzir, portanto precisa de importar. E que tem realmente um papel importante na estratégia de lutar contra o estrago provocado pelos agentes que nos invadem. E falava do Paul Bionell, aquele prémio Nobel da Medicina, que entendeu que a vitamina C tem uma arma muito útil para lutar contra determinadas formas de cancro. Não é? O Bionell disse isso, e nós sabemos que a vitamina C tem que ser utilizada em doses maciças, mas enfim, isso já é outra situação. Mas, portanto, o vulgo, a sociedade civil não tem informação, e por isso é que fez a pergunta que fez, porque não encontra da parte dos profissionais resposta. Porque, de facto, os profissionais como nós também não foram ensinados para responder. E por isso é que é incrível termos um programa académico de 6 anos em que estudamos tudo e mais alguma coisa, exceto aquilo que o pai da medicina nos gostaria que nós tratássemos, que é aquelas 5 frases notáveis dele, que eu não digo que quase todos os dias as digo, mas quase todos os dias as digo, é que sai assim tipo cassete. O alimento é o nosso principal remédio. Quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças. Temos dentro de nós tudo quanto precisamos. Todas as doenças começam no intestino, e aquela que mais graça acho, primo non nocere em latim, que é primeiro não fazer o dano. A pessoa não percebe que primeiro de tudo tem que deixar de fazer as neiras. Deixando de fazer as neiras, então, em termos de doenças autoimunes, deixando de comer alimentos inflamatórios, não inflamando a mucosa intestinal, não digerindo o cimento que une as células umas às outras, não provocando soluções de continuidade na sua parede, não facilitando a entrada na corrente sanguínea. O intestino tem uma parede para evitar aquilo que a gente come passe para o sangue. Não facilitando a entrada na corrente sanguínea de detritos alimentares, proteínas mal digeridas, toxinas bactérias, a fazer companhia às células sanguíneas, às plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Não havendo nada destas situações, é difícil, é mais fácil a pessoa ficar realmente encostada, tanto mais que sabe que o sistema imunitário, 70, 80% dele está na parede do intestino. Como nós sabemos, o tal GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, células dendríticas, macrófagos, linfócitos T e B, estão na membrana do intestino. As pessoas não sabem isto, Tiago. E como tal não conseguem opinar, não conseguem aconselhar quem procura e pergunta como é que há de fazer. Então, e de que maneira é que o stress afeta o nosso sistema? Pronto, olha, o stress, exatamente, a hormona do stress, o cortisol, é uma hormona notável, sem ela ninguém vai a lado nenhum, mas o stress, cortisol é mais e cortisol é menos. Não faz sentido, tanto mais que o cortisol interfere de que maneira no metabolismo do açúcar, não é? Como sabemos, todas as doenças, praticamente todas elas, têm 2 situações por trás: a inflamação e resistência à insulina. Portanto, se temos algo que interfere com o metabolismo do açúcar, estamos a promover a resistência à insulina, que é outra coisa engraçada, que nós acabamos o curso sem saber que é uma análise que nos dá conta da resistência à insulina. Há uma análise que nos diz logo se o pâncreas passa a expressão. Eu sou rapaz novo, é normal que tenha expressões de rapazes novos, que esteja precisamente à acha, que esteja realmente em grande dificuldade. O pâncreas, de tanto hidrato de carbono que recebe, com tanta insulina que tem que mandar para a corrente sanguínea para ir lá buscar o açúcar que lá está. Há uma análise que o pâncreas dá esse sinal de alarme, diz: epá, calma aí, que mal é que eu fiz para ter que levar todos os dias, ter que trabalhar nem um morto todos os dias para passar a vida e buscar o açúcar que vocês metem para cá para dentro, com a tal dita produção da tal hormona que eu sei produzir, que é a insulina. Há uma análise que nos dá conta quando o pâncreas está a entrar em falência ou quando o pâncreas já está a ficar cansado, que é o HOMA. Tiago,
a 100 colegas nossos, veja quantos é que sabem que existe essa análise. Eu estou à vontade porque tenho 76 anos, vou fazer para o ano 77, e eu gosto sempre a provocar que estou a caminho dos 80. Eu tenho a noção. Estamos todos a caminho dos 80. Como? Estamos todos a caminho dos 80. É evidente, desde que nascemos. Pinto Coelho é que já estava à frente da corrida. Mas... E vejo de facto que não há essa informação. E como tal, as pessoas não percebem isto a propósito do açúcar, a propósito do cortisol, que dificulta o metabolismo do açúcar, a propósito do stress, que para aquela coisa toda. As pessoas pensam que tudo tem a ver essencialmente com a inflamação e resistência à insulina. Portanto, se nós soubermos estar atentos aos primeiros sinais de resistência à insulina, análise OMA, glicemia vezes insulina de tipo 405, se está para cima de 1,95, o pâncreas está a dizer, pá, calma aí, ajudem-me, que eu não fiz mal nenhum para ter que estar a trabalhar desta forma. Para baixo de 1,95 não há resistência à insulina. Era uma análise muito interessante para fazer, em ordem a ajudar quem nos procura e quem está ali a pôr-se a jeito para uma pré-diabetes, já não digo para uma diabetes. É que ninguém faz isso. Por isso é que, quando quiserem que o Cáli mude de assunto, diga, porque isto é um assunto, é dos assuntos que mais prazer me dá a falar, porque sei que constitui novidade para algumas pessoas. A propósito da medicina preventiva, vou dizer sempre mais que a medicina curativa. Como é que se trata de diabetes e pré-diabetes? Evitando que a pessoa fique evitar que a pessoa fique diabética é estar atento aos primeiros sinais de desconforto do pâncreas, que é o órgão a glândula de secreção interna que produz essa hormona fantástica chamada insulina, que vai buscar o açúcar ao sangue. Os primeiros sinais que ele está de cansaço, para não dizer já de falência, deviam ser atendidos e o médico devia dizer ao doente, pá, calma aí, você está aqui a pôr-se a jeito para ficar pré-diabético, se a sua família então tem esse problema, mais uma razão para estar aí então atento a essa questão, e vamos lá comer menos hidratos de carbono, que é a forma que o pâncreas tem de não ter que trabalhar tanto e não ter que produzir tanto insulina. É dar menos trabalho. Como é que é dar menos trabalho ao pâncreas? É comer menos hidratos de carbono, é virar-se mais para as gorduras, para as proteínas, para os cereais, cereais que eu queria dizer, para os vegetais, para os legumes, tudo quanto na realidade não sobrecarregue, não faça com que o pâncreas tenha que trabalhar que nem um desalmado a mandar insulina para a corrente sanguínea. É para o Tiago, isto é uma coisa que devia ter sido ensinada. Pá. E não é. E não é. Portanto, eu sei que vou arranjar mais uns amigos, mas isso é o crivo necessário. Do meu ponto de vista, é o crivo necessário. Eu gosto da maneira como explicar as coisas, é fácil as pessoas entenderem. E porque os meus pacientes, eu tinha que explicar às vezes de uma forma mais animada certas situações, porque era impossível saberem como é que é a nossa anatomia, como é que as coisas se processam, e eu gosto da maneira como fala. Portanto, é assim, há pessoas que já estão a dizer, eu sou muito mais resistente do que tu e não fico muitas vezes doente. Eu tenho um amigo que está muitas vezes doente, portanto, afinal é uma questão de eu ter mais vitaminas e não de eu ser muito mais forte que ele, pois não? Diga esse seu amigo. Diga esse. E calhou bem precisamente agora neste momento com esta voz. Mesmo que seja benfiquista, diga-lhes que eu lhe vou dizer. Ele tem que ajudar também os benfiquistas, não é só o Sporting. Se ele trabalhar, estou-me a repetir, se ele trabalhar bem o seu sistema imunitário, não capota tanto. Eu digo, quando é assim, rapaziada mais nova que me procura, na altura do Covid, eu dizia muito, se a pessoa tiver um sistema imunitário competente, pode beijar na boca as covidosas todas, que nem assim fica covidoso. Porque o vírus de Covid entra, junta-se aos outros, não é? Só dentro do nosso intestino são 100 trilhões, portanto é mais um, ninguém dá por ele. Só que depois o organismo ganha no braço de ferro, naquela perspectiva que não é preciso ser lavrador para perceber que o terreno vale mais que a semente que lá pousa. O terreno terá mais probabilidade de ganhar no braço de ferro e não chateia tanto. E é inacreditável como é que durante a pandemia 2020-2022, quem ia à televisão não éramos nós, médicos de clínica geral ou medicina interna e A4 a falar. Não, eram os imunologistas e virologistas, cada um a aterrorizar mais o pagode. Portugal é o país mais vacinado do mundo, não é? Mais 90% da população portuguesa é vacinada. Portanto, tem que ter cuidado em não melindrar quem quer que seja, porque o papel do médico é serenar, é tranquilizar, não é inquietar. Para isso já basta as doses maciças de informação ou desinformação que os portugueses levaram naquele período de tempo. Portanto, tem a que se dizer alto e a bom som que o terreno importa mais que a semente. Seja Covid, seja Joaquina, seja um alérgeno que esteja a provocar
um problema respiratório de asma, ou o que quer que seja, ou de bronquite asmática, o que quer que seja o que for, lembrar à pessoa que o terreno, se estabelecer-se, se tiver um sistema imunitário capaz, tem muito mais probabilidades de ganhar a contenda lá com o agente invasor. A história do açúcar é de facto fundamental. A Responsável pela Saúde na Holanda decretou o açúcar a principal droga, a droga mais inimiga de todos nós, porque de facto ela, sabendo ou não sabendo, percebe que o açúcar provoca inflamação e provoca, de facto, os problemas essencialmente têm a ver, como eu disse ainda há pouco, com a inflamação, não só da mucosa intestinal, como do endotélio vascular, que era a íntima, aquela camada da artéria que está intimamente em contato com o sangue, que se chama íntima, nós chamamos de endotélio vascular. A razão de causa de morte número 1 é doenças cardiovasculares, coração, infartos, por aí fora. E como tal, a inflamação dessa parede cardiovascular que temos realmente de estar atentos. Qual é que é o principal agressor? A inflamação, o açúcar, o açúcar, o açúcar, o açúcar. Ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Toda a gente fala de outras coisas que não têm nada a ver, como o colesterol e coisas desta natureza. E o doutor acha que portanto, na sociedade atual e nos alimentos ou que nos são disponibilizados e até nos próprios hábitos alimentares que as pessoas têm atualmente, que as pessoas têm alguma... que estamos a caminhar no bom sentido, as pessoas têm a hipótese de mudar isto facilmente na sua rotina diária? Qual é que é a sua opinião sobre isto? A opinião é que no sentido em que estamos a caminhar, as pessoas não vão a lado nenhum, porque há doses maciças de agressões à saúde pública, até à ética humanista, que nós não nos damos conta. É coisas precisamente inacreditáveis que se passam e que ninguém levanta a voz. Eu acho que o médico, para cumprir a sua função, para ser digno de utilizar a sua profissão, de se considerar médico, tem que entrar para a área política e social. O grande patologista Rudolf Virchow dizia que a medicina só se cumpre totalmente quando o médico se vira para a área política e social, em ordem a identificar os obstáculos que se põem no seu caminho e que prejudicam o normal funcionamento social da nossa sociedade e identificar esses obstáculos e promover a sua remoção. Eu cada vez sinto isto mais. Acho que nós temos que ser maiores que nós mesmos. Temos aqui um papel muito importante e, por cima, eu chamo isto um figo, isto que me está a acontecer, poder dizer estas coisas. Não é ao Expresso, ou ao Público, ou ao Diário Notícias, ou ao RTP, ou à TV, que eu vou dizer isto, porque ninguém me convida para fazer coisa nenhuma. Portanto, se não é aproveitar estas oportunidades, a coisa não passa. Mas é de facto assim. Rudolf Virchow, o patologista número 1, nós temos um fantástico António Sobrinho Simões, que disse na sequência de Rudolf Virchow, ou sem ser na sequência de Rudolf Virchow, dia 2 de janeiro de 2019, um ano antes de entrar o Covid, que teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem. Tiago, eu vou repetir. Teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem. Isto cai do céu aos trambolhões depois de saber esta frase do Rudolf Virchow, que tanto notabilizou, embora haja muita gente que não conheça. O papel do médico, o médico só cumpre realmente a sua função, não é só respire fundo, diga 33, aconselho a fazer isto, não. É entrar para a área política e social, identificar os obstáculos que impedem o normal funcionamento das instituições e identificá-los e proceder à sua remoção. É isto que nós estamos a fazer aqui. E um dos principais obstáculos à saúde é, na realidade, o açúcar, como é responsável pelo Ministério da Saúde holandesa, classificou claramente o açúcar como... Até que a Holanda está a aparecer muito. Está-se a falar muito da Holanda. É por estas e outras. Porque falam realmente de maneira correta, de maneira que as pessoas entendem que há um reasoning forte por trás delas. Não é? Eles não sabem, ficam interessados, estudam e veem. Mas ninguém fala nisto. Ninguém fala que o vilão é o açúcar, não é o castrol, como as pessoas pensam. Eu já digo há muito tempo, principalmente aos amigos, quando eles põem açúcar no café ou qualquer coisa, e eu digo, epá, açúcar é veneno. Eu estou correto? Corretíssimo. Estou correto. Então, e se combinarmos agora para os nossos utentes que acabam por ter hipertensão, diabetes e colesterol, toda esta combinação, o que é que acontece no nosso corpo? Pronto. É continuar a fazer o que nós fazemos,
que é virarmos para a consequência antes de nos preocuparmos com a causa, eles continuam a gastar dinheiro em antidiabéticos, em hipocolesterolizantes e antihipertensores, ou hipotensores, continuam a gastar dinheiro nos médicos, que é o paradigma que está instalado, uma maleta, um comprimido, desde 2010. Se quiser, detalhe um bocado esta explicação. Desde 2010, por decreto, a martelo, paradigma, modelo biomédico, que ainda hoje nos assiste, desde 2010 até agora, 2004, perdão. Um bocado confuso. Não, 1895 morre o Pasteur, 15 anos depois, mas 1910. Peço desculpa a quem me escuta, mas eu estou aqui a falar, parece um padeiro, mas estou assim de branco, porque vim da consulta, estou a trabalhar desde as 7h40 da manhã, portanto já vi alguns doentes e portanto estou um bocado cansado. Desde 1910, que o modelo que nos assiste, que é o modelo biomédico, foi decretado, porque não foi natural a forma como isso aconteceu. Desde aí até agora, portanto, 1910, 2025, são 125 anos, ou 115 anos. Tem matemática, não faz. Desde aí, através desse modelo, desse paradigma, que é o paradigma que nos abrange a todos nós médicos, modelo biomédico, uma maleta, um comprimido, nós estamos habituados a tratar a consequência, como o Tiago falou, a pessoa que tem o colesterol elevado toma lá a estatina para baixar o colesterol, a pessoa que tem a tensão elevada toma lá o hipotensor para baixar a tensão, a pessoa que tem diabetes toma lá o antidiabético oral para baixar o açúcar. Vamos à consequência. Vamos à consequência, não vamos à causa. Em relação à diabetes, em vez de tratarmos aquilo que se passa quando a célula já não consegue meter para lá para dentro o açúcar que bate à porta, porque muita insulina que o pâncreas produz, não consegue meter para lá para dentro o raio do açúcar, o açúcar bate na parede, volta para trás, acumula-se no sangue. O que é que o médico faz? Toma um antidiabético oral para meter o açúcar debaixo do tapete. Nada de fazer com que o pâncreas não tenha que trabalhar tanto e produzir tanta insulina, que é evidente que era a solução. Só que isso não dá papel. É tirar a pessoa para comer menos hidratos de carbono. Já reparou bem, Tiago? O waterballs que isto é para tanta gente, não é? Pronto. Em relação ao colesterol, tentar perceber porque é que o colesterol está elevado. Tentar perceber, está elevado por alguma razão, não é? Tentar perceber, o hipotireoidismo normal, níveis elevados de colesterol. A pessoa devolve a função à glândula tireoide. Extraordinariamente, espetacularmente, o colesterol começa a baixar. E outras situações. Eu lembro sempre que a microbiota, os tais 100 trilhões de bactérias, muitas daquelas bactérias alimentam-se de colesterol, só pelo facto da pessoa passar a dar um probiótico como deve ser, o colesterol também deve. E outras situações também que existem. A tensão arterial. A tensão arterial sobe, então talvez antes de dar o hipotensor, para baixar, claro que tem que estar também, porque se a tensão arterial sobe, o coração não aguenta e a pessoa tem um incidente vascular cerebral, mas tentar perceber, como eu disse ainda há pouco, e repito, talvez não seja má ideia tratar o que é que está por trás da hipertensão arterial, a inflamação. Se a pessoa tratar a inflamação, se reduzir, se tratar melhor a parede do seu intestino, se diminuir 70-80% da nossa binária, que ainda há pouco está lá, se diminuir o aporte dos alimentos inflamatórios, não só desinflama a parede do intestino e promove o sistema imunitário, 70-80% está lá, com a história do galo todo feliz e contente, como o endotélio vascular também ficando menos inflamado, logicamente aquilo que está por trás da maioria dos casos de inflamação, a coisa também desce. Ou seja, quando se fala em medicina, há várias maneiras agora que surgem, a medicina funcional, a medicina integrativa, a medicina holística, é tudo formas, umas mais desajeitadas que outras, de tentar arrepiar caminho e tentar regressar aos tempos em que a medicina era praticada como deve ser, virada para a pessoa. Antes de 1910. A medicina nos Estados Unidos é o farol que ilumina tudo e todos. Na altura, as cadeiras que se ensinavam nas faculdades de medicina eram cadeiras que se ensinava a pessoa a resistir melhor àquilo que a envolve, à bicharada toda que a envolve. E ao aparecimento de outra célula típica que surgisse. 1910, portanto, tenho que recuar então agora para contar a história como deve ser. 1895, morre Pasteur. Pasteur, o famoso Pasteur da teoria do germe, dizendo que a medicina se devia voltar para o agente invasor, para o germe. Daí ser a teoria do germe, a teoria de Pasteur. Agora, as pessoas não sabem, a não ser as pessoas que já me ouviram dizer isto, já não é a primeira vez que eu falo nisto.
que na mesinha de cabeceira lá do homem, do Louis Pasteur, uma notazinha que ele terá escrito 1 ou 2 dias antes de morrer, a dizer: o germe não é nada, o terreno é tudo. Aquilo que eu digo, e qualquer pessoa, penso eu, e eu não vou dizer qualquer pessoa normal, que teria a chamar anormais às pessoas que não pensam como nós. Não vou fazer isso. Era idiota e era pouco inteligente, e não é verdade. Eu também fui idiota, então nessa altura eu fui idiota dezenas e dezenas de anos, que este pensamento que eu tenho não tem desde 1972, que foi quando eu me licenciei em medicina. Eu licenciei-me há 52 anos e não vem daí este meu conhecimento. Este meu conhecimento é recente. Portanto, teria a insultar-me a mim próprio, se um bocado idiota a fazê-lo. Mas o que é facto é que a situação, o Pasteur diz isto. Na altura há um brado tremendo, um homem que se bateu uma vida inteira para provar que a medicina se ia voltar para o agente invasor. De repente, o homem que dá uma vida para bater-se para esta dama, à última da hora, quando está a patinar, que é quando a pessoa ganha alguma lucidez, resolve dizer que só esteve a fazer as neiras e que afinal o terreno é que é tudo. Imagina bem o brado que isto lhe deu. Não sei quantos congressos realizados naquela altura, para tentar perceber o que é que o homem queria ter dito com aquilo. Tinha 2 rivais de estimação, Antoine Béchamp e Claude Bernard, que se mandaram ao ar de contentes, porque a luta deles era exatamente provar que o terreno era bem mais importante que aquilo que lá aterrava. 15 anos depois, 1895, 1910, o Sr. Rockefeller tinha acabado de perceber que o petróleo era um grande negócio. Para vender os produtos do petróleo, move a sua equipa, o senhor chamado Abraham Flexner, irmão de um Simon Flexner, e redige o famoso Flexner Report, que institui um modelo biomédico de medicina, perseguiu os profissionais que trabalhavam a medicina virada para a pessoa. Os que faziam fitoterapia, os que faziam nutriterapia, os que faziam osteopatia, os que faziam quiropraxia, os que faziam medicina tradicional chinesa, os que faziam tudo quanto não era remédiozinho pela boca abaixo, perseguiu-os, aterrorizou a vida deles, correu com eles os estabelecimentos de ensino onde eles lecionavam e encerrou os próprios estabelecimentos de ensino. A partir daí, por decreto de Rockefeller, que interessava realmente rentabilizar os produtos do petróleo, surge um modelo biomédico de medicina que ainda hoje existe, Tiago. O paradigma vigente hoje, uma maleita, um comprimido, foi produzido por decreto e ainda hoje ninguém o pôs em causa. Não há um congresso, um raio que parte de uma coisa qualquer, uma discussão, e que se perceba se faz algum sentido este tipo de coisas. Nem se discute sequer, aceita-se de forma totalmente irracional e, do meu ponto de vista, insensata. Porquê? Porque era uma bem maior que a pessoa pode ter que a saúde. E nunca pôs isso, ninguém pôs isso em causa. Porque a força, de facto, da indústria é de tal maneira poderosa que qualquer pessoa, qualquer Tiago ou Manuel da vida que pudesse achar esquisita aquela coisa. Não, Tiago, você ainda não era nascido. Mas pronto, eu era muito novo, não estava em medicina. Termina-se logo, não é? Como? Acaba-se logo. E como tal, isto nunca foi tratado, nunca foi discutido. Mas logicamente, ao fim destes anos todos, eu estou tranquilo. Estou tranquilo, embora tenha uma casa que tenha que zelar por ela, muitos profissionais que lá trabalham, eu sou um dos muitos médicos que lá estão, e muitos profissionais que lá, graças a Deus a coisa está muito bem. As pessoas procuram, parece que a maioria delas, pelo menos, que está satisfeita, e como tal, tem que ter algum cuidado. Mas, caramba, com 76 anos, 52 de prática clínica, peço que quem não concorde comigo, pelo menos que entenda que eu tenho não o dever, mas a obrigação de dizer aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo, principalmente com os meus principais professores, que são os meus doentes. Eu digo isto não é para me armar, é interessante. Eu vou dar um exemplo prático disto. Houve um doente meu, é a segunda vez que eu digo isto, ele se calhar não sabe da primeira vez que eu falei nisso, chamado Augusto Cabo, que me disse assim: doutor, o alimento que melhor faz é aquele que fica no prato. Precisamente. Epá, é absolutamente notável.
Não é? O alimento que melhor faz é aquilo que fica no prato. O homem, sem saber, sabe que quando não há hidratos de carbono, quando não há gordura, ou quando não há... O corpo, para se rascar, tem que ir à reserva, tem que ir à gordura que tem. E tem que a mobilizar, não é? Para se safar, para buscar energia, para dar às mitocôndrias o material que eles precisam para produzir o nosso ATP. A nossa energia, podemos ter a nossa vida de relação. Esse Augusto Cabe, na sua ignorância, entre aspas, porque ignorantes somos nós médicos, que ninguém liga nenhuma a esta história, disse que se a pessoa se não comer nada, o corpo obriga-se a mobilizar essa coisa toda. O que é que acontece? Fica mais elegante, porque se a gordura é mobilizada, perde e fica mais elegante. E fica com mais energia. Porquê? Porque a gordura com fonte de energia é 9 quilocalorias por grama, o hidrato de carbono e proteína é só 4. Por isso é que a pessoa magra parece mais viva que a pessoa gorda. E então, para dizer o que se aprende de facto com quem nós vemos, na sequência daquilo que eu disse ainda há pouco, que há um modelo biomédico que interessa, no mínimo, questionar. No mínimo, questionar. Eu, com a experiência que tenho, com a vida que eu tenho, eu acho que no mínimo há que o reprovar. Mas eu não quero ser tão radical. Mas no mínimo, questioná-lo. Chamar as pessoas de um lado e do outro. Eu terei... há que me ser reconhecido isso, que publico as coisas que digo. Escrevi 14, em dezembro vai ser o 15º, eu publico aquilo que digo, ponho a sufrágio para as pessoas consultarem e verem o que quiser, está lá escrito, não é? Não falo da boca para fora, como os nossos colegas gostam de fazer, criticam de forma vã, porque depois não dizem o que é que... Quando as pessoas dizem, não sei o que, diz que não concorda, está bem, então o que é que foi que ele disse? Porquê é que ele não concorda? E a pessoa fica com dificuldade em dizer. Não concorda porque se calhar não gosta de alguém que ganhe assim alguma notoriedade, não é? Característica não só nossa, mas muito nossa também, não é? Os Lusíadas acaba com inveja, não é? Mas pronto, eu terei essa vantagem de escrever as coisas que acredito. E pratica as coisas que pratica tento também. Praticar, tenho uma editora cheia de paciência para as minhas coisas e publica tudo quanto eu digo, mas na prática, as pessoas também conhecem da minha prática também muito por causa dos livros que eu escrevo. Não é por causa das entrevistas que dou ao público, aos especialistas, senão ninguém sabia que eu existia. Claro. Não, mas eu aqui vou mais ao pratica na sua rotina diária, por exemplo, a título pessoal. Como é que é o dia-a-dia do Dr. Manuel Pinto Coelho? Então eu vou dizer a minha última novidade. E no que toca a esta abordagem. Pronto, eu vou dizer a minha última novidade. Em primeira mão. Muito obrigado pelo privilégio. Eu sinto-me estimulado por si e pelo meu colega, pelo Tiago. Nunca tinha acontecido uma coisa destas, estar a falar com um colega ao lado. A minha última novidade, vamos dizer que o homem é maluco. Mas pronto, eu acredito e tem alguma razão se pensarem assim, porque eu sinto que é preciso ter assim alguma pancada, falando um bom português, para fazer aquilo que eu estou a fazer agora. Mas está-me a saber lindamente e vou já dizer o que é. O doutor sabe qual é a diferença entre um gênio e um maluco? Não. É o sucesso. Que engraçado. Isso é curioso. Olha, essa já está cá, no arquivo. Entre o gênio e o maluco, eu sei. Gostei de ouvir essa. Muito obrigado. Obrigado. Qual é a nova novidade que eu faço? E que eu não disse a ninguém, estou a dizer em primeira mão. Eu tinha mania de manhã de fazer uma bicicleta fixa. Tenho lá no quarto ao lado. Dou a volta para não acordar a minha mulher. Às 4h30 da manhã, que ela está a dormir redonda. Eu é que sou mais velhinho que ela e já não tenho tanta necessidade de dormir, portanto acordo mais cedo. Portanto, dou a volta com o meu roubo, ponho lá em cima da bicicleta, meia hora, tal. Tenho lá uns pesos livres, faço lá umas coisas para disfarçar aqui a carroceria, umas abdominais, e saio dito, estou suadinho. A partir dos 20 minutos começa a pingar, depois aí no chão, banheira gelada, água a 5 graus, lá para dentro. Não me custa tanto porque estou suado e estou em ebulição. Até sabe bem. E então, ao princípio, parece realmente ser muito maluco para estar a fazer uma coisa dessas. Mas ia contar como 1, 2, 3, 4 para chegar aos 2 minutos, que é de 2 a 3 minutos. Por enquanto ainda vou nos 2 minutos que estou a fazer há 15 dias. Com a continuação, se calhar, vou aos 3 ou aos 4. Mas, Tiago, não imaginam a sensação que se tem quando se sai da banheira. Eu acabo sempre com a cabeça dentro d'água o tempo que eu aguento sem conseguir respirar, que não é muito porque estou cansado da bicicleta, não é? Mas por lá a cabeça dentro, para buscar o efeito vasoconstritor do frio, não é? Eu saio da banheira, nozinho em pelota, ninguém vê porque sou às 4h30 da manhã ou às 5h30 da manhã, ninguém está acordado, não é? Não sinto frio nenhum.
Ponho a toalha, não sinto a toalha, a pele está insensível, gelada que está. Não sinto a toalha, vou para o duche, eu tenho mania de tomar duche frio. O duche frio, que antes que me inquietava, agora parece quente, porque vem de 5 graus, vem de 5 graus. E então, Tiago, eu vou trabalhar, parece que estou vivo. Eu faço exatamente isso. E estou sempre a dizer isso ao Zé. Esse realmente é o último grito, é realmente o banho de gelado. Mas, se me perguntam o que é que se faz, que é um conjunto de coisas, para pôr um bocado de ordem nisto. A primeira de todas é sentir que se anda cá a fazer alguma coisa. Que se anda cá a fazer alguma coisa. Não é mais um à espera que o sol se ponha. E se ninguém chega novo a velho assim, não é? Se perde a pica, como a rapaziada nova diz, e acaba por envelhecer e ficar chato mais cedo do que seria normal. Depois, ter ou não algum sentimento, eu tenho cada vez mais um sentimento de compaixão. Tem. Em latim, compaixão quer dizer sofrer com. Ajudar quem está em dificuldade, cada vez eu sinto mais interesse nesta história, porque sinto que todos nós não nos escapa a fazer qualquer coisa, uns de uma maneira, outros de outra. Eu sinto que a minha história é um bocadinho essa, passa um bocadinho por aí. E, portanto, tenho mais compaixão, cada vez tenho mais compaixão. Há uma palavra em japonês, sabe como é que quer dizer, como é que se diz medicina em japonês? Genjutsu. Sabe o que quer dizer genjutsu, Tiago? Doar amor. Doar amor. Genjutsu. É como se diz medicina em japonês. E eu sinto cada vez mais para aí. Pensei que o gajo está a ficar velho, está a ficar demente, está só disto não as neiras, agora diz que é o amor e a compaixão. Mas é de facto, é verdade, é o sentimento que cada vez tenho, que é que eu hei de fazer. E sinto isso. E sim, por isso é que cada vez tenho mais dificuldade em entrar em conflito. Eu sinto que agradeço a oportunidade que surge para eu poder dizer as coisas em que eu acredito, pondo à consideração das pessoas, para as pessoas depois fazerem os seus juízos. Acho que democracia é isto, é a pessoa dizer aquilo que pensa, para depois as pessoas com a sua capacidade de filtro filtrarem e aproveitarem aquilo que elas entendem, mas liberdade de espírito, justiça e amor é um pouco à volta daquilo que tento realmente funcionar. E sinto muito bem. Se a coisa resulta ou não resulta, acho que a gente que trabalha lá na casa não está a morrer à fome. Não está a morrer à fome. E depois tem aquela satisfação pessoal de sentir que estou a fazer aquilo que eu acho que devo fazer. Lá na linha do Rodolfo Virchow, não é? Entrar pela área social e política. Não só ele, mas outros também dizem que para cumprirmos o nosso papel temos sempre que saltar fora de nós próprios, sermos superiores a nós mesmos e ter qualquer tipo de ação para beneficiar quem nos rodeia, para influenciar quem nos rodeia, logicamente. Só os malucos é que querem influenciar pela negativa, que também os há. Mas é assim que eu vejo e cada vez vejo mais, porque sinto que tenho esse poder, porque talvez um pouco de responsabilidade dos livros que escrevo, as pessoas sabem que eu existo, porque então estava aqui a conversar convosco, se não escrevesse os livros que escrevi, não soubessem lá do Chegar Novo a Velho e Diabo 4, e portanto sinto que a linha é esta, e dá-me ao Tiago. Quero agradecer esse ar simpático que está a fazer, que me está a dar, porque fico inspirado para dizer mais coisas. Isto que eu lhe falei atrás da Organização Mundial de Saúde é muito sério. É muito sério. E eu sinto que é delicado o tema e que é preciso ser assim, não digo um bocadinho louco, mas é preciso ter alguma coragem para dizer as coisas que eu disse. Ninguém pode tocar uma espécie de faca sagrada em que ninguém mexe. Eu sinto isso e sei isso. E, portanto, pensei nisso antes de vir para cá. Pensei se o tema vier, falo ou não falo. Entendei que devo falar. Ajuda-me a ter um grande advogado também. Ajuda-me a ter um grande advogado que me tem livrado de tudo. De vez em quando tenho sim pessoas que atacam e que acontecem, fazem queixas, mesmo na nossa ordem. Graças a Deus está tudo arquivado. Okay. A minha folhinha de serviços está branquinha. Se puder passar o número dele, agradecido. Com todo o gosto. Tudo arquivadinho, tudo tratadinho, várias investidas, mas nenhuma delas resultou. Porque, de facto, obviamente, que pelo reasoning da coisa, as pessoas percebem que não faz sentido que o médico não possa ter a sua opinião e que não possa divulgar e que não possa dizer de viva voz, desde que sustente minimamente as coisas que diz.
Se eu dissesse isto da boca para fora e não escrevesse coisíssima nenhuma e não se metesse a escrutínio ou a sufrágio, as coisas que eu digo, podia ser de algum modo discutível. Agora, dizer com referências bibliográficas, os 14 livros que eu escrevi, não há nenhum, não tenho não sei quantas referências, está lá escrito, porque é que eu penso assim, não é? Não é agora que recebi uma iluminação especial do além e que me pôs a dizer o que é que seja. Eu digo porque, enfim, não só o empirismo da minha prática clínica, como as coisas que eu também leio, está lá e como tal eu sinto que faz sentido falar nelas. Está lá escrito. E como tal, aí a pessoa, de forma mais lógica, está um pouco fora e te sentes um pouco mais tranquilo, porque está a fazer o seu papel enquanto cidadão, não é? Lá do Rodolfo Fischhoff, a medicina só cumpre o seu verdadeiro papel quando entra na área política e social. A medicina, de algum lado, de alguma forma, aliás, a política, de alguma forma, é a medicina em larga escala. Por isso é que eu quis acreditar quando o Severino Simoja sai com aquela, teremos no futuro as doenças que os políticos quiserem. Tiago, a medicina é uma política em larga escala. E eu sinto cada vez mais necessidade de sair da tuberculose e do cálculo renal e da gripe para este tipo de intervenção. Que eu sinto que tenho o dever, o direito, seguramente, que me reconhecem, mas que tenho o dever de tentar ajudar, através do meu verbo, as pessoas que entendam que aquilo que eu digo pode fazer e pode ajudar. Mas que Deus sabe todos, cada um sabe de si. Eu sou católico. Deus sabe todos, cada um sabe de si. Se não sem ligar nenhuma àquilo que eu digo, não me liguem, então sou perfeito direito. Agora, eu fiz o meu papel, que foi dizer. Tenho aqui uma pergunta que gostava de fazer para terminar. Doutor, estou aqui a tentar conter-me, mas tem a ver com como é que se acha que as novas tecnologias podem cumprir aqui algum papel para que estas abordagens preventivas, estas abordagens que se focam no estilo de vida, na abordagem nutricional, vitamínica, acha que podem ter a facilitar chegar a este tipo de abordagens aos pacientes em mais larga escala? Obrigado pela pergunta. Não é a primeira vez que eu faço, penso que é a segunda vez, mas vou fazê-lo com todo o gosto. A sua pergunta obriga-me a fazer uma citação de um grande colega nosso, que nós tivemos, um extraordinário médico, neurocirurgião, que tem uma fundação com o nome dele, Lobo Antunes, que disse, no último livro que ele escreveu, A Boa Medicina, página 10, o seguinte: não sei para onde vamos, mas sei o que me preocupa. É que a medicina é empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, apague a sua face mais humana e ignore a individualidade única da pessoa que sofre. Eu avalizo de cruz, não sabia dizer com esta riqueza e com este brilhantismo aquilo que o Bantu nos disse, mas não posso estar mais de acordo com ele. A inteligência artificial, as novas tecnologias, tudo isso é evidente que favorece. É evidente que sim, uma pessoa em Singapura não pode estar connosco, logicamente que é preferível falar, olhar para o ecrãzinho lá do laptop, como é que se chama, do que não falar com ele e ele não sabia nada de como a gente vê a questão que nos quisesse pôr. Portanto, logicamente faz sempre falta. Contudo, nunca esquecer aquilo que o Lobantu nos diz. A clínica é que é soberana. Os elementos complementares de diagnóstico, que chama-se, como o nome indicam, complementares da clínica, dos sinais e dos sintomas. Coisas que só se percebe quando se está com a pessoa. Não é? É claro, que a pessoa percebe, que a pessoa tem que perceber a parte humana da questão tem que ser encarada primeiro que tudo. A medicina está, o Tiago, tenho a certeza, não, tenho o palpite que concorda comigo, que está desumanizada. Muito por responsabilidade das novas tecnologias. Não estou a dizer mal das novas tecnologias, só se tivessem endoidecido. Venham elas, mas ter sempre presente que nada substitui o contacto. Nada substitui o contacto. Em termos médicos puros e duros, eu estou a falar com alguém que me aparece com clínica de hipotiroidismo, já falei nela, se palpar as mãos e se vir que as mãos que estão frias,
põe muito mais depressa no encalço a sua patologia do que se estiver a olhar para o computador sem fazer mais pequena ideia como é que é a temperatura das mãos da pessoa. Isto para não falar de outras dezenas de sinais e sintomas. Nada substitui a clínica. A presença clínica é estar com a pessoa presencialmente. A presença da pessoa, sentir a pessoa, é básica. Se vamos pelos elementos complementares de diagnóstico, às vezes levamos cada bailarico. Estava a falar de hipotireoidismo, a quantidade de vezes que temos os marcadores da função tireoideia, TSH, T3, T4, T4, normais, e a pessoa tem um quadro de caixão à cova, nem quero saber a quantidade deles. Porquê? Porque as análises, estamos a falar agora de análises, são ao sangue, não são aos células, não são aos tecidos, não são às células. A pessoa pode ter uma quantidade dessa situação no sangue e ter outra completamente dentro das células. Então como é que a gente consegue perceber o que é que se passa dentro das células? Pela clínica, pela conversa, pela observação, pela anamnese, que é uma cadeira fundamental no tempo que eu me formei em medicina. Eu formei em medicina entre 66 e 72. Anamnese, uma história bem cuidada, era fulcral para tentar ajudar a pessoa que estava doente. Fazer uma história, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, antes de ir à observação pura e dura da pessoa, de pôr lá na marquesa e de palpar a barriga e auscultar e de ABA4, ter essa informação. Epá, desde quando é que a pessoa olhar para o computador percebe uma coisa difícil? E mais, e depois é tal história, não é? Mais que 10 minutos, os gestores de muita instituição já começam a franzir o nariz que a coisa deixa de estar a ser rentável, não é? Se a pessoa não aproveita os 10 minutos para receitar, até sai mal visto, porque a pessoa sai de lá. Eu tive 10 minutos com ele malandro, nem uma receita me passou. Já não tive tempo de dizer nada e depois nem uma receita me passou, não percebendo que a receita é o menos interessante, porque há muitas coisas, lá está o modelo biomédico, o modelo do paradigma, é aquilo que a pessoa está a pensar que a coisa resolve com uma receita. Quando, como eu já dei a entender, é tudo menos com receita que a pessoa lá vai, enfim. Eu lembro-me de estar no centro de saúde das primeiras vezes e o meu tempo todo era passado a descobrir o que é que eu fazia no programa. Como é que eu passava um exame? Como é que eu passava um medicamento? Em vez de estar a olhar para a pessoa. Então, eu passei muito tempo nisto e quando nós nos juntarmos eu disse, não, nós vamos fazer algo que é tecnológico, mas tem que ter coração. Nós não podemos ir a todas as doenças, é impossível, porque vai falhar. Então selecionámos mais ou menos as doenças que nós poderíamos fazer online, poderíamos verificar através da conversa, mesmo a garganta, nós não vemos a garganta, mas a pessoa vê e vê ao espelho. É um dos exemplos. Há doenças que não podemos fazer e as pessoas também não nos procuram por isso, porque são coisas mais graves, então vão aos serviços para serem observadas. E concorda comigo que os centros de saúde, sejam hospitais ou sejam quais forem, só tratam de 20%, 25% dos problemas de saúde. 75%, 80% é informação que as pessoas têm, que colocam nestes podcasts fantásticos, porque não há outra forma de lá ir. Nos Google, nos motores de busca, todos que há para aí, as pessoas vão lá e buscar informação. O centro de saúde, a pessoa já está doente, já está arrumada. Já fiz uma quantidade de asneiras. Este livro que vai ser agora dia 3 de dezembro, ensinar aos miúdos. Já fiz uma quantidade de asneiras, portanto já se perdeu muitíssimo tempo que, se fosse utilizado de maneira correta, evitava que a pessoa lá fosse. Quando se fala que a forma de tratar os problemas do Serviço Nacional de Saúde é aumentar o número de centros de saúde, é dar mais dinheiro aos médicos, claro, os médicos merecem sempre todo o dinheiro do mundo, o trabalho que eles fazem, caramba, bem merecem os aumentos todos possíveis e imaginários, mas não é aí que se resolve o problema. Não é a jusante que resolve o problema, é a montante, é evitar que a pessoa fique doente, é diminuir as filas para os serviços de urgência. Mal acaba o sol, mal acaba o verão e o sol se põe, não há vitamina D, a imunidade vai abaixo, tudo no nariz e constipado e engripado a correr para os serviços de urgência dos centros de saúde e dos hospitais. É a montante, e resolver a montante não é ir ao centro de saúde. O centro de saúde já trata do que é ajudante, a pessoa já está arrumada, já está doente, já está. É a montante, é com podcasts desta natureza em que se dá a informação que as pessoas precisam ter e não têm. Assim, eu concordo, e o Zé, na altura que eu tinha começado a trabalhar, eu saía sempre chateado porque o meu trabalho era burocracia, o tempo todo. Ou era baixas, ou era um papel, seja o que for. Mas eu vim para ajudar pessoas. Então terminava o trabalho e muitas vezes ia ter com ele a casa dele quando ia no caminho, ia no telefone e ele ouvia-me sempre a gritar. Isto é impossível, como é que eu ia ajudar alguém, não sei o que, estou farto disto, não estou aqui a fazer nada. E ele ouvia-me, pronto, ele era bom a ouvir-me.
Eu espero, Tiago, eu estou a ouvi-lo encantado e só espero que haja muitos Tiagos no país que tenham essa sensibilidade e essa capacidade de filtro que o Tiago tem e que faz dizer aquilo que disse. Só espero, uma perspectiva otimista. Eu sou um incorrigível otimista, vou acreditar que há pessoas que podem não estar ainda tão alerta porque não ouvem um número suficiente de podcasts desta natureza que o José, em boa hora, e o Tiago resolveram pôr no ar. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o convite, Dr. Manuel. Muito obrigado já percebeu, não é? Já percebeu porque é que eu estou grato, não é? Nunca na vida poderia dizer aquilo que eu disse no outro órgão mais institucional, mais formal, nunca na vida. Isso eu não sei se a pessoa que nos ouve depois é que dirá isso, mas lá que eu me sinto muito bem, em dizer, em cumprir aquela coisa lá do Rodolfo Ischov, diz que o médico, que a medicina para cumprir a sua função tem que entrar pela área social e política. E aquilo que eu fiz não foi outra coisa senão entrar pela área social e política. Pelo menos fiz um esforço.